Veja agora no Ecosenado os 25 anos da Rio-92 em debate na Comissão de Relações Exteriores. E a ampliação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Você vai ver também o tigre branco, uma espécie em risco de extinção. A revitalização de bacias hidrográficas em análise na Comissão de Meio Ambiente. Na questão do Rio Doce, no acidente lá de Mariana, nós temos agora a transposição do Rio São Francisco. E a busca de estratégias para a sustentabilidade no setor público. Nós baseamos as nossas ações em 3 pilares, que são os pilares ambiental, econômico e social. Agora, no Ecosenado. Sustentabilidade ambiental significa também economia de recursos do contribuinte. No Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, conversamos com uma especialista em práticas sustentáveis no setor público. Kathleen Scartesini explica que um dos principais eixos deste trabalho é convencer os gestores a modificar práticas e eliminar desperdícios. Kathleen Feitosa Scartesini é formada em Direito com especialização em Gestão e Tecnologias Ambientais. Ela é assessora do Superior Tribunal de Justiça na coordenação de responsabilidade socioambiental. Fomos ao STJ conversar sobre sustentabilidade no setor público e as ações do Poder Judiciário. Kathleen, o que se entende hoje por sustentabilidade no serviço público, na máquina pública? Nós baseamos as nossas ações em 3 pilares, que são os pilares ambiental, econômico e social. E parece que quando você fala em sustentabilidade na administração pública, o foco é sempre o ambiental. Você vai conquistar o gestor pegando no bolso dele. Vamos falar de orçamento público. Vamos falar da emenda constitucional que limitou as nossas despesas por 20 anos. Como é que a gente vai conseguir segurar essa máquina pública, né, durante esse tempo, sem aumentar as nossas despesas com essa máquina superinchada? Vamos reduzir despesa, vamos cortar desperdício, vamos consumir de forma consciente. E é aí que a sustentabilidade entra, né? A gente tem investido muito em processos de melhoria no nosso trabalho. Por exemplo, processo virtual, né? A documentação eletrônica, a integração entre os órgãos. Esse é o nível 2 do jogo. Sim. Nível 2 do jogo está focado na redução da despesa. Gestão de resíduos, né, que eu brinco dizendo que é o nível 1 do jogo, é o básico, todo mundo tem que fazer. Política Nacional de Resíduos Sólidos, gestão compartilhada de resíduos. Nível 2 do jogo é plano de logística sustentável. É controle de consumo e controle de despesa, com meta de redução, onde toda instituição deve estar voltada para o alcance dessas metas. Uma outra questão é o comprometimento, vamos dizer assim, do material humano, do recurso humano com essa questão da sustentabilidade. Como é que você vê isso? Foi-se o tempo em que a gente escondia os dados do corpo funcional e do contribuinte. Não podemos dizer quanto é que a gente gasta. Quanto é que você gasta de combustível? Quanto é que você gasta de telefone? Não podemos falar, os dados são sigilosos. E a transparência. A gente tem que envolver o corpo funcional mostrando quanto custa a máquina pública e o quanto a ação dele pode impactar para que essa despesa aumente ou reduza. Kathleen, qual o nível de comprometimento dos 3 poderes em relação a esse tema? Diria que a gente está avançando nos 3 poderes. Contudo, o Poder Judiciário já tem um normativo que fala sobre a obrigatoriedade das unidades socioambientais nas estruturas organizacionais dos seus órgãos. E como esse trabalho deve ser implementado, como ele deve interagir com outras unidades administrativas, né? Então, esse foi um passo a mais, que ainda está faltando a gente conseguir implementar no Executivo e no Legislativo. Daqui para frente, na sua opinião, esse pilar econômico vai ser cada vez mais importante no conceito da sustentabilidade? Com certeza, né? Porque poupou aqui,
para cobrir, fazer uma despesa ali na frente que de repente você não tinha dinheiro para fazer, porque você consumia muito. Queria que você falasse um pouco agora sobre o plano de logística sustentável. Quais são os números envolvidos, as metas, se você lembra alguma coisa de cabeça que você possa exemplificar para a gente? O plano, ele trabalha com alguns temas, né? Papel, copo, garrafa, impressão, vigilância, limpeza. O que é tudo isso? Vamos medir todas essas despesas, todo esse consumo, todo esse gasto e vamos traçar metas. Podem ser metas que você precise aumentar, né? Essas ações, como por exemplo, qualidade de vida e capacitação. Kathleen, muito obrigado pela sua entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. O projeto de lei número 162 de 2015, de autoria do senador Benedito de Lira, cria estímulos para o desenvolvimento da aquaponia e para o uso sustentável dos recursos hídricos na agricultura e na aquicultura. Aquaponia é a criação de peixes associada ao cultivo de hortaliças. Aquicultura é o cultivo de organismos aquáticos, como peixes, crustáceos e répteis, além de plantas aquáticas, para o uso do homem. O projeto está em análise na Comissão de Meio Ambiente. O Zoológico de Brasília possui uma das espécies mais raras e ameaçadas do mundo. Originário da Sibéria Oriental, o tigre branco vive em estepes geladas, florestas úmidas e bosques. Caça durante a noite sempre sozinho. Vive em média 20 anos. O tigre branco pesa cerca de 300 quilos, tem 1 metro de altura e 3 metros de comprimento. Em função da caça e da perda do habitat natural, o tigre branco está entre as espécies mais ameaçadas de extinção do mundo. Comissão de Meio Ambiente aprova plano de trabalho para avaliação dos programas governamentais de revitalização de bacias hidrográficas. E na Comissão de Relações Exteriores, um debate sobre os 25 anos da Eco 92 e a influência deste evento na agenda ambiental do século XXI. A ex-ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, destacou o legado da Rio 92, a Conferência das Nações Unidas realizada no Rio de Janeiro há 25 anos. A conferência foi tão importante que ela pautou este século em termos dos grandes temas globais. O grande legado da Conferência da Rio 92 foi, de fato, trazer o tema de sustentabilidade para a centralidade dos temas globais e das políticas globais. O ministro Herman Benjamin voltou mais ainda no tempo para lembrar a importância da Conferência de Estocolmo, na Suécia, que antecedeu a Rio 92 e foi a primeira reunião internacional das Nações Unidas para o meio ambiente. Até 1972, o meio ambiente não era meio ambiente. Nós tínhamos os elementos do meio ambiente. Era a fauna, e mais as espécies ameaçadas de extinção, água, flora, mas não esta ideia de que o meio ambiente, sobretudo na perspectiva internacional, deveria ser tratado de uma maneira holística. Fernando César Mesquita, primeiro presidente do IBAMA, relembrou a situação enfrentada pelo Brasil na época da criação do órgão, em fevereiro de 1989. O Brasil, em função do desmatamento das queimadas na Amazônia, o Brasil estava com todos os seus financiamentos externos para qualquer tipo de obra, não era só para meio ambiente não, qualquer obra, qualquer projeto, estavam todos bloqueados em todos os bancos do mundo. Eis que surgiu a ideia de se criar o IBAMA. Era um enfrentamento que tinha que se fazer e foram extintos vários órgãos, o IBDF, a SEMA, a SUDEP, a SUDEVIA, e criado o IBAMA, com o título Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Os convidados destacaram que a defesa dos direitos humanos e da democracia é o único caminho possível para o êxito das ações e políticas de preservação ambiental. É importante que as pessoas tenham uma noção mais apropriada das populações tradicionais e daqueles que lutam para terem seus direitos reconhecidos.
E eu digo isso porque com as áreas protegidas, nós tivemos fazendo Bolsa Verde, um mapeamento, um censo para saber todas as famílias que moravam ali, todas, e descobrimos que tinham mais de 30 mil pessoas que viviam abaixo da pobreza, estavam na extrema pobreza, morando nas áreas mais ricas do mundo, que é a floresta com a biodiversidade que tem. O Estado de Direito Ambiental é isto, é reconhecer que a democracia é o regime que permite, com todas as suas dificuldades, com todos os seus custos de transação, que nós cheguemos a proteger efetivamente o meio ambiente. Ditaduras não têm política de meio ambiente, porque ditaduras não tratam de direitos humanos. Nem de direitos humanos, tampouco. Então, sem direitos humanos, não existe uma política ambiental. A Comissão de Meio Ambiente aprovou o plano de trabalho para análise do Programa de Revitalização de Bacias Hidrográficas do Governo Federal. Essa é a política pública que será acompanhada pela comissão em 2017. Em 2015, a Comissão de Meio Ambiente já avaliou as ações para a revitalização do Rio São Francisco. Os senadores chegaram, inclusive, a realizar uma visita ao município de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Esse ano, porém, a avaliação será mais ampla, para abranger as ações e os programas de revitalização de bacias do governo federal em todo o território nacional. Nós tivemos aí problemas recentes, como na questão do Rio Doce, no acidente lá de Mariana, nós temos agora a transposição do Rio São Francisco, temos rios assoreados e temos investimentos das mais variadas ordens, dos mais variados ministérios, e de que nós precisamos entender se esses recursos que estão sendo aplicados na preservação das bacias hidrográficas estão sendo bem aplicados e atingindo o objetivo, que é preservar o meio ambiente, não só agora, mas também para o futuro. Imagine que você descobre que o restaurante onde está jantando não faz a coleta seletiva do lixo. Para os protagonistas da websérie Lixo é Só o Começo, isto é falta grave. Veja agora o episódio 3 da websérie produzida pelo Instituto Estri Ambiental. Há muito tempo, Zé Augusto acha que a sua mulher leva a questão da sustentabilidade muito a sério. E ele adora isso. Tem uma história da Mariana que ficou até famosa entre a família e os amigos. Foi a noite que os dois saíram para comemorar o aniversário de casamento. O Zé escolheu um restaurante caro, todo estiloso. E em pouco tempo, lá estava o casal sentado numa mesa de canto, à meia luz, com uma garrafa de vinho aberta, música suave tocando e olhos nos olhos. Aí o garçom chega e pergunta o que eles gostariam de comer, quebrando o clima total. Mariana falou: por favor, eu vou comer um linguado com molho de ervas e arroz selvagem. O Zé pediu um bife gigantesco com arroz birubiru e creme de espinafre. E para beber, disse o garçom. Por enquanto vamos ficar no vinho, mas pode trazer 2 águas sem gás, por favor, respondeu Mariana. Mais tarde, quando os 2 pratos chegaram, todo o vinho e as 2 águas já tinham evaporado dos copos dos dois. Mariana ficou olhando fixo para a garrafa de vidro vazia, para as garrafinhas plásticas sem nada e teve um estalo. O que vocês vão fazer com a garrafinha? Os senhores fazem coleta seletiva aqui nesse restaurante? Coleta seletiva? Como assim? Disse o garçom surpreso. Coleta seletiva, repetiu ela. Separam o lixo reciclável do lixo comum? Insistiu. Zé Augusto começou a procurar o papelzinho do manobrista no bolso do casaco, já imaginando o desfecho da conversa. O gerente se aproximou discretamente da mesa para ver o que estava acontecendo e Mariana o interpelou. Senhor, esse restaurante faz coleta seletiva de lixo? Ainda não. Vai tudo no mesmo saco pro caminhão, mas isso está nos nossos planos. Então faz o seguinte, quando vocês começarem a fazer coleta seletiva, a separar o que é reciclável do que não é, aí a gente volta aqui. Isso é tão importante para mim quanto a qualidade dos produtos que vocês compram, a faxina que seus funcionários fazem nesse lugar, todas as coisas que você pensou para esse lugar ser bacana. Se vocês ainda não fazem coleta seletiva a essa altura do campeonato, não me dá a menor vontade de comer aqui. Muito obrigada, mas nós vamos pagar o que consumimos e vamos embora. O gerente e o garçom ficaram sem palavras quando o casal levantou, pagou a conta no caixa e saiu pela porta. Apesar do Zé estar louco para comer o bife gigantesco que ia pedir, ele tanto concorda com a Mariana que os dois voltaram para casa e fizeram uma bela lasanha juntos, à meia luz, com mais uma garrafa de vinho aberta, a música preferida deles tocando e olhos nos olhos.
E depois do jantar, ela separou o lixo direitinho, como sempre faz. Incentivar a dessalinização da água do mar e de águas subterrâneas salobras, possibilitando seu uso para o consumo humano. Esse é o objetivo do projeto de lei número 259 de 2015, de autoria do senador Eunício Oliveira. A matéria está sendo analisada pela Comissão de Meio Ambiente. Dentro de um cenário de mudanças climáticas, um dos biomas que pode ser mais atingidos nos próximos 100 anos é a floresta amazônica. Estudos do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas das Nações Unidas apontam que 60% da Amazônia podem se transformar em savanas. A pesquisa foi liderada pelo cientista brasileiro Carlos Nobre e pelo engenheiro bioquímico peruano Juan Carlos Castilla Rubio. Segundo eles, a ideia é mudar o paradigma de desenvolvimento sustentável, transformando o bioma em um polo de inovação tecnológica em grande escala. O novo paradigma consiste em usar instrumentos como a inteligência artificial, a robótica, a internet das coisas, a genômica, a edição genética e a nanotecnologia para criar produtos e serviços inovadores na região e substituir o modelo vigente. Alta tecnologia ao invés de imensas pastagens para o gado e plantações de monocultura. Segundo os cientistas, caso o bioma seja desmatado em mais de 40%, a Amazônia pode atingir o ponto de não retorno, quando a floresta já não pode mais ser salva. Esse é o Rio Preto, que corta o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, na região nordeste de Goiás, a 250 quilômetros de Brasília. O parque foi criado em 1961 e é considerado hoje Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Uma região repleta de belezas naturais, como esse ponto em que nós estamos, das corredeiras do Rio Preto. Esse ano, um decreto do governo federal aumentou a área do parque em 4 vezes e agora ela chega a 240 mil hectares. E nós viemos até aqui mostrar para vocês a importância da preservação desse maravilhoso patrimônio natural na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Criado em 1961, inicialmente com o nome de Parque Nacional do Tocantins e uma área de 625 mil hectares, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros teve seus limites originais reduzidos ao longo dos anos 70 e 80, sob o argumento de que a extensão do parque prejudicava o desenvolvimento econômico da região. Em 2001, o parque foi reconhecido como Patrimônio Natural pela Unesco, mas restavam apenas 65 mil hectares de cerrado protegidos. Um fantástico ecossistema formado por centenas de nascentes, rios e cachoeiras exuberantes. Belíssimas paisagens representativas do cerrado de altitude e que abrigam uma rica biodiversidade. A Chapada dos Veadeiros é onde se localiza a região mais alta, de maior altitude do Planalto Central do Brasil. Região com muitos endemismos, ou seja, espécies vegetais e animais que só ocorrem aqui, e tem uma importância para a conservação do cerrado como um todo, que é um bioma, é o segundo maior bioma do Brasil, que está sofrendo um processo acelerado de devastação. No Complexo do Carrossel, uma nova área de visitação, formada por trilhas e passarelas nas encostas dos cânions do Rio Preto, conversamos com o chefe do parque sobre a importância da decisão tomada este ano pelo governo federal de ampliar novamente os limites do parque. O Parque Nacional ele tem o objetivo de preservar ecossistemas, mas também o desafio de propiciar estrutura e condições para visitação, para pesquisa, para educação ambiental. Então são coisas que andam juntas e as duas temáticas, preservação, conservação e uso público, onde está envolvida a visitação, fazem parte. Existe um planejamento específico para o uso público do Parque Nacional, assim como existe um planejamento específico para a proteção no que diz respeito à fiscalização, combate a ilícitos
e ao manejo do fogo também. De acordo com o chefe da unidade, a visitação no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros vem crescendo. Há 10 anos eram 20 mil visitantes. No ano passado, foram 64 mil. E para este ano, a expectativa é de que 70 mil pessoas visitem o parque. O visitante que chega na Chapada dos Veadeiros se hospeda em uma das comunidades, pode ser a Vila de São Jorge, em Alto Paraíso, Cavalcante, Colinas, e vem para o centro de visitantes do Parque Nacional, que está localizado próximo da Vila de São Jorge. A entrada é de 8 ao meio-dia, ele é recebido pela equipe do Parque Nacional. Em férias ou feriadões a gente conta com um grupo grande de voluntários também, né, onde ele recebe as orientações básicas sobre as características do Parque Nacional, dos atrativos e os riscos inerentes ao ambiente natural. Todo visitante que entra assiste um vídeo de orientação, preenche um termo de conhecimento de risco e entra no parque para curtir o seu dia nos atrativos, pelas trilhas, pelas cachoeiras do Parque Nacional. Aqui todo mundo é tranquilo, a cidade é bem aconchegante, bem tranquilo de ficar. As caminhadas são tudo bem orientadas, o pessoal aqui do parque tudo tem guias que orientam bem, assim, a trilha ficou bem orientada com os sinais, né? Então tá super tranquilo, né? Eu sou filho de garimpeiro, eu vivi muitos tempos garimpando e com o movimento do turismo, nós aprendemos a sobreviver nessa região, preservando o parque. E hoje a gente vive com um turismo ecológico e sustentável na região. Uma das maiores ameaças à preservação do cerrado na Chapada dos Veadeiros são os incêndios florestais provocados pelo homem. O chefe dos brigadistas, responsável pela prevenção e pelo combate às queimadas no parque, nos explicou que desde o início desse ano, uma nova metodologia de trabalho está sendo implantada. É o MIF, Manejo Integrado do Fogo. É nítidos alguns resultados já, né, como a diminuição do aceiro, que do mês de junho a julho, a gente faz a confecção de aceiros. Em média, 70 a 80 quilômetros de aceiro. Esse ano a gente fez 30. Né? Então, diminuímos bastante aí com a implantação do MIF, porque conseguimos fazer esses aceiros no período chuvoso. A gente primeiro faz o monitoramento, né, faz a vistoria das áreas, para ver onde está o maior acúmulo de combustível. Né? Então, preferencialmente, a gente faz a queima nessas áreas, para diminuir o combustível, né, dessas áreas, proteger as áreas sensíveis, como veredas, né, as áreas onde tem os buritis. Então a gente queima em volta dessas veredas, né, que na época de chuva o fogo não entra na mata, então não danifica as plantas. Na sede do parque acompanhamos também o trabalho realizado pelos técnicos do Instituto Chico Mendes com voluntários, estudantes que se candidatam ao trabalho temporário no parque, sem remuneração, em períodos de maior visitação, que coincidem com feriados e férias escolares. Para trabalhar com conservação, você precisa de ter parcerias, né? E a gente acredita que o voluntariado é uma forma de envolver a sociedade com o parque, né? Com os bastidores da gestão, com os desafios que é gerenciar um parque nacional e trazer as pessoas para conhecer as áreas protegidas brasileiras. Sai do câmbio, atravessa o rio com o negócio aqui, depois sobe no trecho mais difícil, mais estreito, Cerrado Rupestre, que é só subida aí no meio de pedra. Sou estudante de biologia, eu estou no 2º ano e o curso de biologia e as pessoas que eu conheci me proporcionaram com que eu conhecesse o programa do voluntariado aqui no ICMBio. Não é só atender os visitantes, mostrar como são as trilhas, também instruir eles sobre a postura e sobre a importância da postura deles. Muitas das pessoas que vêm para cá, elas não têm contato com a natureza, não têm noção do que é a conservação da biodiversidade. E o Cerrado em específico, ele é a caixa d'água do Brasil, assim, ele é a caixa d'água de muitos outros biomas também. Grande parte da água que corre pelo Brasil, ele nasce aqui, né? Há 200 anos atrás, tudo era assim, tudo era cerrado, tudo era mata amazônica, tudo era natureza. E hoje em dia a gente tem uma predominância muito grande das cidades. Você ter uma unidade de conservação como essa, principalmente no quesito uso público, assim, de visitação, é você resgatar valores nas pessoas que são importantes para que a gente tenha o equilíbrio do mundo.
terminamos essa edição do Ecocenado numa celebração. E nós escolhemos justamente esse cenário magnífico dos paredões das cachoeiras do Rio Preto, na Chapada dos Veadeiros, para isso. Comemoramos a notícia de que a área de cerrado preservada no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros aumentou. Uma luz de esperança de que essa parcela tão especial do território brasileiro, com toda a sua riqueza cênica e a sua diversidade biológica, possa ficar definitivamente preservada para as futuras gerações. Até o próximo programa.